palavra, doutor Leonardo. Boa tarde, excelentíssimo senhor, presidente da Terceira Câmara Criminal desse egrégio Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Roberto Horácio, eminente desembargadora Carmeci Rosa, digníssima relatora da presente apelação, eminente procurador de Justiça, doutor Gabriel e demais integrantes também desse colegiado. Excelências, eu também serei bem breve, porque a questão aqui em objeto ela é muito simples e eu reduzi ao máximo em 5 pontos bem sucintos. O primeiro, a apelação interposta pelo então embargante, ela se subsidia basicamente em uma suposta interpretação equivocada do magistrado de origem da comarca de Itapirapuã. É, Argumenta, então, o apelante, que houve divergências baseadas no corpo da sentença, na medida em que a idade dos removentes e a análise dessas marcas demonstrariam que os removentes seriam de propriedade do apelante. Excelências, existem aqui alguns pontos que são extremamente relevantes, que deixam absolutamente claro no sentido do que foi colocado pelo juiz de origem e foi confirmado tanto pelo Ministério Público de primeiro grau quanto o Ministério Público atuando neste egrégio tribunal. O laudo pericial, aqui o meu nobre colega que me antecedeu apontou, ele está no evento 36, e talvez daí surja um pequeno equívoco do nobre colega quando ele aponta a existência de um laudo de 64 semoventes. Se os senhores e as senhoras puderem observar de forma bem clara, existem dois laudos colocados nesses autos, ambos no evento 36, em que o primeiro laudo ele fez a perícia de 64 semoventes e o segundo laudo fez a perícia de 203 semoventes. Isso porque, excelências, essa prisão que foi feita, essa operação que foi realizada, ela acabou detectando um esquema muito amplo e sofisticado de furto de semoventes. Então, as buscas realizadas foram realizadas em duas fazendas distintas. A primeira fazenda, periciada aí, no evento 36, especificamente vinculada ao RAI 2219 7967, ela não se refere à fazenda do ora apelado, então embargado. A fazenda do apelado, do ora antes embargado, ela foi periciada no RAI 21, 89, 73, 24, que houve nesse laudo pericial a análise de 203 semoventes, um número muito acima daquele que foi pontuado tanto em sede da peça apelatória, quanto aqui na sustentação oral do meu nobre colega que me antecedeu. Ou seja, fica muito claro que a quantidade e a idade dos semoventes que estão sendo discutidos nessa ação são totalmente diferentes do que foi discutido na apelação, e isso, inclusive, já foi objeto de fundamentação pelo nobre juiz de origem. Eu quero reforçar aqui, nisso que eu estou dizendo, um trecho do laudo pericial aí, colocado nas folhas 72 a 75 do movimento 36. Diz lá a perícia realizada pela autoridade policial. Além disso, como já foi discutido no primeiro tópico do item 8 deste laudo, a maioria das cicatrizações das marcas observadas nos animais estão aparentemente completas, fato que inviabilizaria, ao menos para inspeção visual, a afirmação sobre existência ou não de sobreposição de marcas no gado analisado, não tendo sido notado sinais dessa possível sobreposição nas marcas que se apresentavam com o processo de cicatrização aparentemente incompleto. Dito isso, fica bem reforçado aí a descaracterização dos pontos apontados pelo meu nobre colega de bancada.
O terceiro ponto, Excelências, já caminhando aqui para o final, nas movimentações 62 a 64 dos autos, foram apontados, inclusive a pedido da própria defesa desse apelado, foram juntados as informações da Agrodefesa com as movimentações dos semoventes nos últimos 10 anos do apelado aqui. O que demonstra de forma também pacífica a equiparação da idade e da quantidade dos semoventes que estavam na fazenda na época dos fatos aqui narrados. O quarto ponto, Excelências, que também, para mim, ele demonstra a real situação fática desses autos, não há nenhuma comprovação nos autos, e tampouco em pesquisas feitas aí pelo sistema do Projude, nenhuma ação proposta pelo apelante em face do criminoso, do que estava se tentando buscar a reparação de eventual dano financeiro. Não houve também pedido de perícia particular nos autos, não há nos autos nenhuma solicitação de testemunhas que pudessem, por parte do apelante, corroborar a tese de que ele havia adquirido de terceiros e que esses terceiros não eram de fato os proprietários dos semoventes que foram apreendidos. Então, não há nenhum elemento de prova, eu vou repetir aqui, nenhum elemento de prova que possa refutar o laudo pericial apontado pela autoridade policial e, por obviedade, a consequente definição dada pelo juízo de origem, mais uma vez reforço, sustentada pelo parecer do Ministério Público de primeiro grau, que foi corroborado em sua íntegra aqui pelo Ministério Público de segundo grau. E para encerrar aqui, Excelências, o quinto ponto, e que também reforça a tese que nós estamos defendendo aqui como apelados. Os bens apreendidos, eles têm que comprovar alguns elementos para que possa ser devolvidos para eventual terceiro. Ele precisa, de forma cumulativa, comprovar a propriedade do bem, licitude da origem do valor do bem, boa-fé do requerente e desvinculação dos fatos apurados na ação penal. Fato número 1, o apelante ele não é o verdadeiro proprietário dos semoventes, em que pese, inclusive, a apresentação dos documentos fiscais. Trago aqui, Excelência, se me permitem, um trecho da manifestação do Ministério Público em segundo grau. Diz o Ministério Público: assim, apesar dos argumentos expendidos pelo apelante, evidente que os semoventes pleiteados são os que foram furtados da fazenda do apelado Mauro. Desse modo, ainda que o recorrente tenha demonstrado a sua boa-fé na aquisição das novilhas, apresentando nota fiscal, guia de trânsito, por valor correspondente ao preço do mercado, não lhe é conferido o direito de lesar o real proprietário das reses, o qual comprovadamente foi vítima de furto. Assim, descaracterizado o primeiro fato, que é a propriedade em si. E o segundo fato, por obviedade, esses bens estão vinculados ao fato criminoso, inclusive o suposto vendedor celebrou acordo de não persecução penal com o Poder Judiciário. Dito isso, eu gostaria de encerrar aqui as minhas palavras, agradecendo de forma muito carinhosa aqui a atenção de todas vossas excelências, agradecendo também a participação aqui do meu nobre colega, doutor Gabriel, que me antecedeu, e pedindo aqui para que haja o total desse provimento do apelo apresentado pela parte resignada. É o que nós requeremos, agradecemos mais uma vez. Obrigado, doutor Leonardo. Com a palavra. Eu vou ficar com vista? Então, julgamento suspenso com vista à relatora após sustentação oral pelas partes.